Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Juízes 6, que diz assim: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Quantas vezes nós somos assim como o povo de Israel? É interessante que esse versículo ele diz prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Muitas vezes o que prevalece sobre nós, situações difíceis, situações angustiantes, e isso começa a nos dominar, a nos causar dores, a nos causar angústias, a nos causar sentimentos de tristeza, sofrimento. E é bom destacar o que o povo de Israel estava vivendo para você entender que essa palavra também pode vir de encontro àquilo que você pode estar vivenciando hoje. O povo de Israel, eles estavam aprisionados pelos midianitas. O povo de Israel estava com medo e vivendo sobre ameaças e sobre as ordens dos midianitas. Os israelitas, eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam as plantações deles. Os israelitas, com o seu trabalho, o seu gado, vinham os midianitas e saqueavam, roubavam tudo que os israelitas tinham. E os israelitas, com medo desse domínio que prevalecia dos midianitas sobre Israel, eles fizeram covas e cavernas para si. O que essa palavra tem a ver com você? Você pode pensar hoje, qual o domínio que tem prevalecendo sobre a sua vida? Qual o sentimento, a situação? Quem são os midianitas? É as pessoas que vieram até a sua vida e te levaram a viver em covas e estão te levando a viver em cavernas. Muitas vezes talvez você pode estar como os israelitas, com medo dos midianitas, e fizeram covas para eles se esconderem, fizeram cavernas para eles se esconderem. O medo, o desespero, a angústia, a tristeza, colocam pessoas em cavernas, colocam pessoas em covas. E talvez você pode ser essa pessoa que está dentro de uma cova. Os israelitas, eles entraram em covas para se esconder, com medo dos midianitas. E você talvez está assim, dentro de uma cova. E de quem que você tem escondido? E o que tem nessa cova? O que tem nessa cisterna? Por que você está aí dentro dessa cova? Às vezes por fora as pessoas veem uma coisa, mas por dentro, talvez você está dentro desta cova. E o versículo diz que fizeram estes para si por causa dos midianitas as covas. Sempre entramos em covas por causa de alguém. Entramos em covas por causa de outras pessoas. Infelizmente, o ser humano é assim. Por situações de sofrimento e de angústia, eles fazem covas para si e constroem muros ao redor para que ninguém venha e entre. Muros de proteção, para que ele fique ali isolado, sozinho e que não estabeleça nenhum vínculo com as pessoas que estão de fora. E os midianitas, então, representam esse sentimento, ou essa posição de opróbrio, de pressão, de saquear, de roubar, de matar, que era a opressão dos midianitas sobre os israelitas. E qual é a situação de opressão que você tem vivido? Por que você entrou nessa cova? Por que você está dentro dessa cova? Por que você está dentro dessa caverna? Muitas vezes você se encontra assim. Ao invés de sair para lutar e enfrentar a situação, nós recuamos, começamos a ficar com medo, começamos a nos angustiar, a sofrer e entramos em covas, e entramos em cavernas. Qual a cova que você está? Qual a caverna que você se encontra? A caverna da solidão, a cova do medo, a cova da inferioridade, da rejeição, de sentir abandonado, sozinho. Qual é a cova que você entrou por causa de uma situação traumática, talvez de uma rejeição, talvez de uma marca, de um abuso, de um abandono? Você entra dentro de uma cova e o difícil é que muitas pessoas passam anos e anos da sua vida dentro de covas e de cavernas.
E o Espírito Santo te convida hoje, você que está ouvindo essa palavra, a sair dessa cova que você entrou por causa de uma situação ou por causa de uma pessoa. Assim como os israelitas entraram nas covas por causa dos midianitas, talvez você entrou em uma cova por causa de uma pessoa, por causa de outra pessoa, por causa de uma situação de sofrimento e de tristeza que você viveu, e você entra nessa cova e não sai. Tem pessoas que entram em situações difíceis por causa de outras pessoas e nunca mais saem dali. E as suas vidas ficam limitadas. E os israelitas, eles começaram a viver dentro de covas. Pessoas que tinham liberdade de plantar, de sair com as suas famílias, no território que Deus deu para eles. De repente, eles se viram com medo dos midianitas e ficaram enclausurados, presos dentro de covas. Talvez você está enclausurado dentro de uma cova emocional. E o seu comportamento muitas vezes não é livre. Você não vive a vida que precisa viver, uma vida feliz, alegre, tranquila, saudável, emocionalmente falando. E o convite do Espírito Santo para você que assiste esse vídeo é que você saia dessa cova, que você saia desse lugar de enclausuramento, de aprisionamento, que você saia desse lugar de opressão e de tristeza. Da mesma forma que você entrou por causa de alguém, você pode sair por causa de você. Você pode sair dessa cova que você entrou. Os midianitas oprimiam os israelitas, mas eles correram para covas e se protegeram. Talvez você está aí falando, não, mas eu me protegi, eu me isolei, eu não fiquei mais sendo ferido, rejeitado, angustiado. Mas você está aí dentro e não está vivendo a vida da forma que precisa viver. Lembrar de pessoas do passado, lembrar de situações dolorosas do passado, é revivenciá-las hoje, novamente. Então acaba que você fica passando na sua mente esse filme de sofrimento, de angústia, de tristeza 24 horas. Fica essa ideia martelando as suas emoções. E quando você pensa em dar um passo fora da cova, você lembra de quem te colocou dentro da cova. E você então não se arrisca a sair, você não arrisca a se libertar. E continua dentro desta cova e dessa caverna. Mas o convite de Deus, eu quero repetir, é que você saia dessa cova, que você saia dessa caverna agora. Você consegue. Você precisa acreditar e parar de reviver o ruim, as situações traumatizantes que você viveu. Existe vida fora da caverna. Existe vida, uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de uma emoção restaurada fora desta caverna e dessa cova que você entrou. Covas não têm luz, covas têm frio, covas são lugares isolados. E o Espírito Santo, ele não entra em covas, e a Bíblia nos mostra. Quando Elias entrou numa caverna, ele entrou depressivo, angustiado, triste. Ele entrou nessa caverna por causa de uma ameaça. Agora nota que Elias entrou na caverna por causa da ameaça de Jezabel. Jezabel ameaçou Elias e o profeta Elias entrou na caverna. Os midianitas ameaçaram os israelitas e os israelitas fizeram covas e cavernas. Você consegue entender que nós entramos em situações de isolamento, de angústia, de sofrimento emocional por causa dos relacionamentos que nós vivenciamos, por causa de outras pessoas? O nosso comportamento muda por causa das ameaças, das angústias. Nós vemos isso na vida do profeta Elias. Nós vemos isso no povo de Israel. E Elias estava ali, lembrando de Elias, ele estava dentro daquela caverna. E ele não conseguia sair. E o Espírito Santo foi como um cicio, uma voz suave. E visitou e tocou Elias. E o Espírito Santo tirou Elias da caverna. Eu quero que você ouça essa palavra. O Espírito Santo quer te tirar dentro dessa caverna. O Espírito Santo quer te tirar desse lugar de sofrimento e de isolamento e de solidão e de tristeza. O Espírito Santo, assim como tirou o profeta Elias de dentro da caverna, o Espírito Santo quer te tirar também dessa cova e dessa caverna que você se encontra emocionalmente. A Bíblia diz que o Espírito Santo chamou Gideão. Se você ler lá em Juízes 6,
Deus levanta Gideão. E diz a palavra que Gideão estava malhando trigo. Existia um que estava fora da caverna. Gideão se encontrou malhando trigo, por mais que ele sabia que os midianitas estavam vindo a qualquer momento roubar o trigo que ele estava plantando. Muitos de Israel já entraram para as cavernas, entraram para as covas, com medo do ataque dos midianitas. Mas existia um corajoso, um destemido, chamado Gideão, que estava malhando trigo. Então o Espírito Santo foi ali e viu todos dentro de cavernas. Mas encontrou um chamado Gideão que estava fora das cavernas. Um chamado Gideão que estava malhando trigo. Agora eu te pergunto, por que Gideão estava malhando trigo? Ele sabia que seria atacado. Ele sabia que os midianitas iriam voltar e roubar a sua plantação. E sabe o que pode nos chamar a atenção? A disposição de Gideão em permanecer fora da caverna, sabendo dos ataques que ele ia receber. Vamos pensar um pouco sobre a sua vida. Será que você prefere entrar dentro da caverna do que ficar fora, mesmo sabendo que há possibilidade de ser ferido? Mesmo sabendo a possibilidade de ser atacado? Mesmo sabendo que os midianitas vão vir e vão te ferir, vão te angustiar, vão te criticar, vão te rejeitar, vão te humilhar? Gideão tomou essa posição. A gente percebe que Gideão não ficou dentro da caverna. Ele preferiu ficar fora, mesmo enfrentando o que tinha que enfrentar. E Deus chama Gideão. Deus viu que todo mundo estava dentro de covas e cavernas e encontrou um que estava fora. E Deus levantou Gideão para que ele pudesse ser o líder, para libertar o povo de Israel do domínio dos midianitas. Deus quer te usar, mas você precisa sair da caverna. Deus usou Gideão e chamou Gideão porque ele estava fora da caverna. Não tem como Deus usar uma pessoa depressiva, angustiada, oprimida, em sofrimento. Você precisa dar um passo de não aceitar a situação que você está vivendo. E Gideão era esse. E o que a gente precisa pensar, você que está me ouvindo, é o que fazia de Gideão não entrar em cavernas. O que fazia de Gideão não entrar em covas. E Deus encontrou ele, um homem fora da cova, um homem fora da caverna. O Espírito Santo, ele quer que você saia. E por mais que a gente ache e veja que Gideão ele estava fora de cavernas, mas a contextualização fazia dele também um homem em sofrimento. Porque quando Deus chamou ele, ele falou que ele era o pobre, o menor da casa. E o que Deus viu nele? E ele questiona Deus. E Deus fala, vai nessa tua força, Gideão. Eu vou te usar. E Gideão confirma, pede confirmações para Deus. Deus confirma que estava com ele. E então Gideão vai. E eu percebo que Gideão, por mais que ele não estava literalmente dentro de uma cova ou de uma caverna, emocionalmente ele estava dentro de covas e cavernas. Porque ele questiona Deus. Ele fala, mas eu sou pobre, eu sou o menor da casa. Será que o Senhor não confundiu? Será que sou eu mesmo esse que o Senhor vai usar? Então, independente, nós vemos nessa narrativa bíblica de Juízes 6, essa questão de covas e cavernas que muitas pessoas hoje se encontram. E talvez você seja uma dessas. Mas a questão é que Gideão estava um passo a mais. Por mais que ele estava em sofrimento e angústias de inferioridade, por ele achar que ele era pobre, por ele achar que ele era o menor, por ele se angustiar na situação que ele se encontrava, ou que ele se via, mesmo assim, o Senhor o chamou. E ele então liberta Israel da opressão e do domínio dos midianitas. Um homem tirou uma nação das covas e das cavernas. E Deus, ele quer te tirar dessa cova e dessa caverna para que você seja bênção para outras pessoas. Deus quer te curar e te restaurar com um propósito de ser vida, de ser bênção, de ser uma fonte de bênçãos para abençoar outras pessoas. Pode ser os da sua família, podem ser os do seu trabalho, pode ser qualquer pessoa. Deus, ele te chama com um propósito de você ser canal de bênção para outras pessoas, para exalar o seu amor, a sua paz, a vida e a salvação que ele
dispõe para todos aqueles que acreditam nele através do seu Filho Jesus Cristo. Então, querido, querida que me ouve, que me vê, eu quero deixar essa palavra para você. Qual é a cova, a caverna que você entrou e qual foi a pessoa que te colocou aí dentro? É o tempo que Deus te chama, vem para fora. Saia dessa caverna, saia dessa cova, porque existe algo novo, vida nova, vida abundante, vida longa e vida eterna para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para que você possa usufruir o melhor que Deus tem para você. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Pense, reflita. Deixa essa palavra entrar na sua alma, na sua mente, renovar a sua mente e te fazer refletir. Talvez você ache que tem vivido, mas não tem vivido a vida que Deus prometeu, a vida da plenitude do Espírito que Ele tem para aqueles que o servem. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ser norteadora, possa ser uma palavra orientadora, possa ser uma palavra que possa desatar ataduras emocionais e te fazer ser mais livre para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui no nosso vídeo e se inscreva, porque nós vamos ter sempre, toda semana, um vídeo por semana para edificar sua vida, edificar sua família, edificar as pessoas que você conhece que talvez precisam dessa palavra. Assim como te edificou, também pode edificar outras pessoas. Se você gostou, compartilhe no Face, compartilha no Twitter, em todas as redes sociais que você estiver aí participando. E nós temos também aqui no rodapé o site do nosso ministério. Você pode acessar lá e participar de toda a programação que o nosso ministério pode usufruir e servir a você e a sua família. Ok? Então não esqueça de se inscrever. Ok? Um abraço, que Deus te abençoe.